Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Conexão Nikkei Piedade. Vamos dar início ao nosso tempo de louvor agora. Para isso, vamos baixar nossas cabeças e orar. Querido Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa semana que terminou, por essa que está se iniciando. E agradecemos principalmente, Senhor, por mais um culto que teremos agora. Obrigado pelo tempo de louvor e que o Senhor receba, Senhor, com todo o nosso carinho e a nossa dedicação. Esteja conosco durante esse louvor, é o que te pedimos e já agradecemos. Em nome de seu Filho e amado Jesus. Amém. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Essa semana a gente teve notícias muito boas e notícias muito difíceis, né? Infelizmente, a gente teve a partida do seu Nozomo, que era o marido da mãe do pastor Daniel, uma pessoa muito querida, muito dedicada também, né? Principalmente aos cultos japoneses da Imel Sorocaba. Mas Deus também, né? Sempre dá o outro lado. O Rick, há 3 horinhas atrás, acabou de chegar o Kenzo, né? Então, é um ciclo mesmo, né? Vai se iniciando, terminando, e Deus está conosco a todo tempo e a todo momento. E para iniciarmos o nosso tempo de louvor e adoração de hoje, o Fer vai ler um versículo que está lá em João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém. Vamos louvar a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nós
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer o teu louvor, ministrando louvor. É que eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Oh, aleluia, ministrando louvor. Amém. Que a gente tenha prazer a todo tempo em adorar, em entregar a nossa vida a Deus, né? Lá em Salmos 102, diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres, né? E que a gente possa estar a todo tempo e a todo momento com grande alegria quando a gente estiver na presença de Deus. E que isso seja diário. Então, ou seja, que a gente esteja alegre ao tempo todo, né? Mesmo diante das dificuldades, como eu iniciei, né? A gente tem dores, mas a gente tem alegrias. E Deus diz para que a gente se alegre até em momentos difíceis. E por que ele diz isso? Porque ele é um Deus de promessa. Ele diz que tem o melhor para nós. Ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Vamos para o próximo louvor? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Nunca
gente possa crer o tempo todo nesse Deus que é uma aliança, que nos fez uma promessa, que é um Deus de amor, de cuidado, né? E que fez tudo isso, né? E continua fazendo através da vida do filho dele, né? Jesus para mim e por que a gente possa lembrar, né, a todo tempo, quem é o nosso Deus de promessa, né? Quem veio cumprir a promessa por nós. Amém? No início era da palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que todo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de
para encerrar nosso louvor, vamos baixar a cabeça e orar? Querido Pai, obrigada, Senhor, pelas suas promessas, obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós, principalmente trazendo seu filho, mandando seu filho até aqui para morrer por nós. Obrigada por tanto amor, por tanto cuidado. Continua conosco durante o nosso tempo de palavra. Abençoa, por favor, a vida da pastora Ruth. Que ela diminua e o Senhor cresça através da vida dela, que ela seja um seu instrumento de chegar aos nossos corações. Fala conosco durante o período da pregação, da palavra, que nós possamos sair diferente do que chegamos hoje, Senhor. Que a gente esteja mais parecido com o Senhor quando encerrarmos esse culto e que diariamente, Pai, possamos buscar o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos separar as nossas salas agora. Muito obrigada pelo louvor, pelo momento que podemos estar juntos, né? Na presença de Deus, buscando a face de Deus, de adorá-lo, reconhecê-lo, realmente sempre muito bom, né? Então, nós vamos dar continuidade. No começo do ano, o pastor Daniel e a gente escolheu a gente percorrer pelo livro de Romanos, e o livro de Romanos é um dos livros mais importantes para a vida cristã, né? E estamos no capítulo 8. A base do estudo está sendo no livro do Timothy Keller, né? E estamos agora em Romanos 8. Acho que o pastor Daniel pincelou um pouco, o pastor Flávio também, e hoje nós vamos fazer uma lida, tá? De versículo 1 a 13. Romanos 8, 1 a 13. Então, eu vou fazer, gostaria que pudessem abrir a Bíblia, né? Porque acho que uma vez que a gente ficou muito virtual, tudo está muito virtual, né? Ainda eu acho que a Bíblia com papel, abrir, né? Seja um hábito bastante importante. Daqui a pouco ninguém mais vai conseguir abrir a Bíblia, né? Porque vai para, né, a Bíblia virtual. Mas encorajo. Talvez pareça ser careta, pareça ser velha, mas de qualquer forma eu acho legal poder abrir, né? Então vamos abrir Romanos 8, 1 a 13. Nós vamos fazer um apanhado, nós vamos tentar ver como que é, hoje tem aquela foto que vai por cima, né? Nossa, me fugiu a palavra, né? Mas a gente poder ter uma visão mais do geral desse capítulo de 1 a 13, tá bom? Então vamos fazer a leitura, vou fazer a leitura de NVI, tá bom? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, talvez assim, a gente já tenha ouvido várias e várias vezes a questão da vida cristã, carne versus espírito, né? Como a gente fez a leitura aqui, né? A questão de andar na carne ou andar no espírito. E nós precisamos analisar um pouquinho melhor isso, né? Para a gente ser sincero consigo mesmo, sabe? Não adianta a gente chegar no fim da vida e falar assim, nossa, pensei que era e não era, sabe? Né? Acho que é importante a gente reconhecer como que tem que ser uma vida cristã, né? Como que realmente a vida cristã que Deus deseja que nós vivamos, a vida de plenitude, a vida de abundância, a vida abundante, né? Como Jesus mesmo disse, eu vim para dar a vida e a vida em abundância, né? Então, muitas vezes talvez a gente tenha experimentado vida, mas de repente em abundância, na plenitude, talvez a gente, né, de alguma forma desconheça essa questão tamanha, né, de uma vida realmente abundante, transbordante também, né, como está escrito em João capítulo 7, né, que aquele que recebe o Espírito será como rios da água viva correndo, né, pelo seu ventre, ou transbordando do seu ventre. Então, na verdade, a vida cristã deve ser assim. Mas, assim, é interessante quando a gente analisa o livro de João, capítulo 3 está escrito sobre o novo nascimento, né? E a gente precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. A gente precisa nascer de novo para ver Deus. E está escrito que o que é nascido na carne é carne, e o que é nascido no espírito é espírito. Então, isso significa que o nascer de novo é nascer no espírito, nascer do espírito. Né? E como a gente fez a leitura no versículo 9, está escrito, aquele que é de Cristo recebeu esse espírito. Né? Então, a questão é que nós todos nascemos pela carne, mas nós, quando nascemos de novo, nascemos do Espírito, né? Então recebemos o Espírito de Deus. E ali que está a questão, quando entra a questão carne e espírito, né? Mas como a gente vem estudando o resumo de Romanos, o pastor Flávio também fez, o pastor Daniel também fez, né? Que a gente, por nós mesmos, com nossa próprio esforço, a gente não poderia ser salvo, por isso que é pela graça, né? E uma vez que nós somos salvos, nós não somos mais condenados, assim que começa o capítulo 8, né? E ali, vamos tentar entender um pouquinho melhor, porque aqui nesse NVI fica um pouquinho faltando, sabe? No livro, na Bíblia corrigida, quem tiver corrigida, eu gostaria que pudessem ler, tá bom? Mas eu vou acrescentar um pouco, porque aqui no NVI está faltando, né? Mas o que está escrito que, na verdade, quem está em Cristo não é mais condenado, né? E não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, né? E ali que a gente quer estudar hoje, né? Vamos, assim, entender, exemplificando, fica mais fácil, né? Vamos tentar entender, através da exemplificação do povo de Israel que foi liberto do Egito,
né? Então, Deus fez grande obra de milagre, de salvação, de libertação, e o povo de Israel, uma vez com a fé depositada no sangue pascal, eles atravessaram o Mar Vermelho e foram libertados, né? E glória a Deus, aleluia, amém, e cantaram louvores, agradeceram a Deus, mas não faltou muito tempo, começaram, nossa, a gente não tem água, nós não temos o que comer, né? É aquela murmuração. E aí o que a gente descobre através dessa jornada deles? Eles haviam sido tirados do Egito, porém o Egito que ficou dentro deles, era melhor lá. Lá tinha carne, lá tinha cebola, lá tinha alho, né? Então a carne, a vontade da carne ainda estava ali, né? O velho homem com a vontade de ai, como que saudade, nosso querido, só esse pão não dá, não basta, a gente quer carne, né? Era bem melhor a gente ficar lá, é bem melhor. Imagine, né? Eles estavam super aflitos pela escravidão, pela opressão, né? Não estava nada bom lá. Deus ouviu o clamor deles, Deus havia libertado a eles, mas esqueceram tudo. Preferiam voltar, achavam melhor o Egito. Então a gente vê dali que a vontade da carne é algo que atrapalha tanto, 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 que dentro de toda aquela multidão que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram na terra da promessa, né? Que é o Caleb e o Josué, José e o Caleb. Então, dali, eu acho que dá para enxergar bem essa luta da carne e espírito, que foi 40 anos, meu Deus do céu, né? E o que é isso? Acho que a gente também consegue compreender essa luta da carne e sangue, né? E o que eu acho mais fantástico de tudo, que Jesus, ele se tornou carne, né? Ele experimentou o que é tentação da carne. Em tudo está escrito, né? E Jesus, ele foi exemplo de quem, né, até o fim, nessa luta contra a carne, ele venceu, né? Desde tentação lá no deserto, né, até a sua morte. Então, o que a gente pode ver ali? Que há uma decisão que a gente precisa fazer. E ali aparece a palavra mente, né? Que está escrito no versículo, acho que começa no versículo 5, né, sobre a questão da mente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne, né? E o Timothy Keller, ele fala assim, aquilo em que você firmou a sua mente determina o estilo de vida. Então, aquilo que você pensa é o que você é, né? Aquilo que você o que tem na sua mente é o que controla a sua vida. Então, o que nós podemos ver? Que a batalha da carne e espírito está na mente, né? E o que precisa ser feito, né? E é interessante que o Paulo coloca aqui no versículo 3, né, exatamente onde Jesus passa, né, fala sobre a fraqueza da carne, né? Que nós, na verdade, todos nós estávamos enfraquecidos pela carne, em corrigida está escrito enfermo pela carne, né? Então, o que significa essa fraqueza total que a gente não consegue viver conforme o que Deus quer, né? A lei está escrito no capítulo 7 que é espírito, né? E nós, carnal, nós não conseguimos cumprir aquilo que é espiritual. Então, é algo que é, na verdade, totalmente impossível. Aí que o Paulo coloca a questão da lei, né? Que é interessante, né? Aqui no versículo 2. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o que a gente vê aqui? Que todos nós estamos enfermos pela carne, fraco, né? E o que mostra é que nós vamos de acordo com essa lei
do pecado e da morte. É tão assim, né? Todos nós, essa lei do pecado e da morte opera em nós, por tão fraco que somos pela carne, né? Esse é o estado nosso, né? Então, se a gente compara ali a lei da gravidade, né? Todos nós, né? A gente sabe, se larga, cai, né? Então, todos nós somos o fruto da queda do Adão, né? Então, em todos nós opera essa lei do pecado e da morte, a queda opera em nós. Então, como está escrito resumindo, né, essa leitura que a gente fez, né, no Corrigida está escrito inclinação, né? Então, é a propensão que há em nós, né? Então, é a morte, é inimizade contra Deus, não agrada a Deus, né? E o que é de carne pensa de acordo com a carne, né? Aí que tá, né? Então, como que nós podemos vencer? Não é pelo nosso esforço, a gente não tem como vencer a lei da gravidade. Todos nós estamos debaixo sob a lei da gravidade, essa força da gravidade opera em todos nós, né? E o que então faz a gente voar, né? A lei da aerodinâmica, né, que é uma força maior do que a lei da gravidade, que nos faz permitir alçar o voo. E é exatamente isso que é a lei do espírito de vida, né, que opera em nós. Então, nascido de novo, nascido no Espírito, né, nós recebemos essa lei, nova lei operando em nós, para que vivamos uma vida elevada, né? Se a gente pode comparar também, né, Deus fala, né, em Isaías 55, que, né, vocês, né, se convertam, né, desses seus pensamentos, maus pensamentos. Ou em Gênesis 5 também, né, o pensamento do homem é má tempo todo, né? Então, como que a gente pode libertar disso? Deus mesmo fala, então, em Isaías 55, que os teus pensamentos são tão baixos, né? Porque o meu pensamento é tão alto quanto o céu é alto do que a terra. Então, tem aqui uma realidade que a lei da gravidade opera em nós somos carnais, nossos pensamentos carnais, e nossa tendência, nossa propensão, nossa inclinação é morte, é inimizade contra Deus e não pode agradar a Deus, né? Essa é a pura realidade nossa, né? E o Timothy Keller até fala, né, que por mais que a carne faça a melhor coisa, a melhor decisão, ainda não agrada a Deus, né? Então pode ser religiosa, pode ser tudo certinho, né? De ninguém por defeito, mas carne é carne e não agrada a Deus, né? Então, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Então a gente fica meio assim triste, né? Porque a gente sabe essa luta. Todos os dias a gente enfrenta essa luta, né? Em pequenas decisões, maiores decisões, a gente tem essa luta da carne contra o espírito. Como que nós vamos vencer isso, né? Então, é um conflito muito grande, né? Devastador, que decepciona a gente mesmo, né? Mas aí que nós gostaríamos de hoje enxergar, tá bom? Né? Como que realmente podemos andar segundo o Espírito e não andar segundo a carne, né? Aqui no versículo é que está bem truncado. Se vocês lerem na corrigida, vocês vão ver que é bem maior, tá? Bem mais amplo, tá? Mas vamos ver aqui no versículo 4, está escrito que nós, né, não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, em corrigida está escrito, que eu acho que ajuda a gente a entender melhor, né? Que é andar na carne ou andar no Espírito. O que a gente pode entender dali? Eu acho que ajuda bastante a gente a entender, né? Andar é passo por passo, né? Assim como o povo de Egito saiu do Egito e estava indo em direção à terra da promessa,
era passo por passo, né? Como nada depende da gente, tá? Então é isso que a gente quer chegar, eu acho que é chave para a gente poder entender, né? Porque a nossa vida cristã, né, nós não vivemos com nossas próprias forças, porque isso é carne, né? Isso é carne, a nossa própria vontade, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o que nós achamos e concluímos, né, ou planejamos. Então, tudo isso é carne, né? Tudo que é parte de nós é carne, né? Então, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos entender que nós dependemos desse Espírito que, ao nascermos de novo, veio fazer a habitação dentro de nós, que nós confiemos nele, que ele que vive dentro de nós, ele possa operar em nós e através de nós, né? Então, é a questão de voltarmos as nossas mentes, né, para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, para as coisas elevadas, sermos tomados pelos pensamentos de Deus, sermos tomadas pela realidade espiritual, né? E não se limitar no carnal, na vontade do homem, né, no terrestre, material. Não. A gente poder realmente alçar o voo, né, para realmente nós entendermos o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Isso é a palavra. A palavra, a Bíblia, é isso. É a descrição do pensamento de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, e vivemos de acordo, que a nossa mente esteja ocupada pela palavra de Deus, né? E ela tem essa lei do Espírito de vida, que nos liberta, né? Que é maior, que é mais forte, que a gente consegue ser maior do que a força da gravidade para poder voar, né? Libertado dessa carnalidade, e isso deve ser constante, né? Por exemplo, Jesus, vamos voltar para o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele experimentou, sim, o que é a fraqueza da carne. Ele experimentou o que é fome, ele experimentou o que é ficar cansado e dormir no meio da tempestade, né? E depois de 40 dias de jejum, ele estava com fome. Aí o diabo veio, né? Porque o diabo tenta na carne, tá bom? Né? Ele tenta atacar a fraqueza da carne. Ele vem ali. Ah, você está com fome, não está? 40 dias, né, Jesus? Puxa, o Senhor é filho de Deus, olha, transforma essa pedra em pão. Está com fome, mata essa fome logo, resolve esse problema, né? Aí Jesus respondeu na lata: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele trouxe? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para vencer a carne, a fraqueza da carne, e viver pelo Espírito. É o andar. É o andar segundo o Espírito, né? Nós vencermos as fraquezas da carne. Sim, Jesus entende o quão somos fracos. Ele sabe o quanto que nós somos fracos, a carne é fraca. Ele se compadece da nossa fraqueza. Mas por isso mesmo que nós temos a Bíblia, para nós nos fortalecermos e vivamos de acordo com o Espírito de Deus. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus, para que nossa mente esteja ocupada pela palavra de Deus, né? A mente vazia é o lugar onde Satanás pode, vou falar bem palavra, né? Bem popular, né? Bota, né? Porcaria, né? E ali, a carne que é fraca, acha que, é verdade, né? E é levado. Então, o que nós precisamos fazer? Tem aquela parábola que Jesus fala em Lucas, né? Que quando o Satanás é expulso, né? E a casa é limpa, é arrumada e organizada, mas está vazio.
ele vem de volta, né? Ai, eu vou atacar de novo na carne, eu vou atacar de novo na carne, né? A carne está fraca ali, deixa eu atacar, né? Mas se a casa estiver cheia da palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus, o que é estar cheio do Espírito? Estar cheio da palavra de Deus. A nossa mente está ocupada em meditação dia e noite na palavra de Deus, para alçarmos o voo e não sermos levados pelos ataques baixos de Satanás, carnais, né? Então nós precisamos dessa força interior do Espírito Santo podendo agir abundantemente e nos libertando, nos fazendo alçar o voo para viver realmente o pensamento de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não sejamos tomados pelas coisas carnais e terrestres, materiais, né? E ali Jesus viveu a vida inteira, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É viver pelo Espírito. Isso é ser conduzido pelo Espírito. Viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus. Que a palavra de Deus vai se revelando. E a minha mente está constantemente ocupada pela vontade de Deus e palavra de Deus. O inimigo pode vir e falar, ai, faz ali a sua vontade, você não quer, né? Logo a gente, né, é levado pela minha vontade. Satanás, ele quer constantemente estar provocando a gente para viver de acordo com a vontade da carne. A mente tomada pelas vontades da carne, para vivermos de acordo com a carne. Mas a palavra de Deus não. Inspirada pelo Espírito Santo, nos mostra a vontade de Deus que é sublime, boa, perfeita, agradável, né? O Espírito de Deus, através da sua palavra, nos dá realmente asas para podermos voar e viver realmente uma vida elevada, né? Libertando-nos da lei do pecado e da morte, né? Da gravidade, da lei da gravidade, o que opera em nós? Lei do pecado e da morte, né? Aí que nós podemos ver aqui algo tão tremendo, né? O final da vida de Jesus, não é? Naquele momento final em Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quem queria receber a condenação, o castigo, a morte, o pecado, aquele que era santo, tomou, está escrito, né? Ele tomou na sua carne, né? Os nossos pecados, se fez semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Não era algo fácil para Jesus, era algo muito, muito, muito sofrido. A gente não tem ideia, porque o santo se tornar pecado por nós, né? Mas ele fez isso para nos libertar dessa nossa fraqueza, né? E o que ele disse? Mas não seja o que eu quero. É ali, queridos irmãos, a carne e o espírito estão em constante luta, constante conflito. Eu preciso constantemente andar, passo por passo. Escolho viver pela carne ou escolho viver pelo espírito, né? E ali, quando eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, eu venço a carne e vivo pelo Espírito, né? Então é uma explicação super simples que Deus me iluminou, né? E me ajudou, sabe? A entender ainda melhor, né? Que é essa lei do Espírito de vida que realmente me liberta dessa lei do pecado e da morte que a carne me leva constantemente. A carne leva à lei do pecado e da morte. Mas o Espírito, né? Por que nós podemos entender isso, né? Porque só para a gente completar a ideia para terminarmos, né? Nesse capítulo
no versículo 3, eu vou fazer a leitura na corrigida para poder trazer uma interpretação que acredito que vai ajudar também, tá? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, ele tomou a nossa enfermidade, ele tomou esse estado miserável do homem na carne, onde opera a natureza do pecado que leva à morte, a lei do pecado e da morte que opera em nós. Essa é a nossa realidade, né? É como se a gente tivesse sido mordido de serpente, né? Tem aquela cena em Números, capítulo 21, né? E Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu haverei de ser levantado, né? Ele disse em João 3, capítulo 3, né? O que aconteceu ali, né? Se a gente volta em Gênesis 3:15, também a gente vê, né? Aquela primeira promessa, né? De que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da semente da serpente, e serpente haveria de abocanhar o calcanhar, né? Mas Jesus mesmo, ele disse, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? É o símbolo da medicina, né? Ou da saúde. E a gente vê ali que Jesus, quando ele, o Santíssimo, ele recebeu sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, foi o abocanhar da serpente, que aconteceu em Gênesis 3, né? Que Jesus recebeu sobre si. Mas para nós, operou a lei do pecado e da morte. Mas em Jesus, ele sim se tornou o nosso soro, o antídoto que pôde nos salvar. Todos nós que recebemos esse veneno do pecado, da morte, da lei do pecado e da morte que opera em nós, né? E, portanto, quando nós recebemos, né, essa cura, né, nós somos libertos, né? Que nós somos totalmente livres do pecado. E essa é a lei do Espírito de vida que Jesus nos deu, para que nós pudéssemos vencer. Como podemos ver aqui, o Espírito que nós recebemos é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Uau, vamos ver aqui uma coisa fantástica. O 3 e o 11, quando a gente põe o 3 e 11, né? A gente pode ver um exemplo que a gente está vendo demais hoje em dia sobre tratamento do câncer, né? E nesse tratamento de câncer tem a quimioterapia. O que é uma quimioterapia? Quimioterapia ataca as células, mas ao mesmo tempo acaba atacando as células boas também, tanto é que tem perda de cabelo e tudo mais, né? Só que aqui que está a diferença, né? Sim, a morte de Jesus na cruz foi realmente para tratar todas essas células fatais da lei do pecado e da morte que opera em nós, para anular. A morte de Jesus foi para isso, né? Foi para anular para sempre, para nos libertar, para nos dar cura, para nos dar perdão, purificação, santificação, né? Jesus, pela sua morte, todo o lado negativo foi, tudo que é mortal, mortífero, maligno, foi totalmente anulado, né? E, por outro lado, a lei da ressurreição, do Espírito de vida, de ressurreição opera em nós, que vence o pecado, que vence a morte, que vence
o maligno, que vence a Satanás, que vence a tentação, que vence a carne. A carne já foi resolvida. Mas é esse diário que nós precisamos viver pela fé, na obra que Jesus já fez por nós. A fé naquilo que Jesus já acabou, né? Que a carne já morreu com Cristo, né? Essa coisa ruim, a lei do pecado e da morte que opera em nós, né? Para a gente poder andar continuamente pela lei do Espírito e de vida, né? Infelizmente, na quimioterapia só tem um lado negativo, né? Destrói as células boas e más. Mas aqui, Jesus nos dá a nova vida, a sua vida, né? Para que a sua vida possa operar. Tanto é que esse andar em espírito que eu falei na prática, né? Andar pela palavra, Gálatas 5:16, fala bem claro, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, pela sua morte, toda a célula maligna, né, nossa, do velho homem, da carne, foi anulado, né? Então, pela fé, eu preciso viver isso, né? E o Espírito de vida possa operar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, até o último dia da vida, como Jesus, eu preciso escolher não andar pela carne, mas andar pelo Espírito. A minha mente totalmente ocupada pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelos pensamentos de Deus, para que a lei da vida possa operar em mim e através de mim, né? E eu venço a cada dia, né? Aqui no versículo, para terminarmos, a gente pode ver aqui, né? Em Romanos capítulo 8, nós podemos ver aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então não tem jeito, sabe? Carne não tem jeito, né? Mas olha só, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, né? Assim como termina o versículo 13. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo ou da carne, viverão. Então, todos os dias, no andar, nós precisamos ou andar pela carne ou andarmos pelo Espírito. Mas se eu ando pelo Espírito, eu não mais ando pela carne, né? Graças a Deus por isso, não é? E graças a Deus nós podemos vencer todos os dias, mortificar, porque Jesus já foi, a carne já foi crucificado. E pela fé que Jesus já venceu a carne, né, eu vivo com essa vida de ressurreição, que o Espírito que ressuscitou Jesus está em nós e operando em mim. Então, eu ando pelo Espírito e não cumpro as concupiscências da carne. Então, é totalmente pela fé, é o andar pela fé, pedindo que o Espírito, pelo Espírito de Deus, eu possa continuamente viver passo por passo, segundo o Espírito da lei da vida, né? E assim viver a vida em abundância, a plenitude da vida, cumprindo a vontade de Deus. Como Jesus disse, Pai, eu cumpri toda a tua vontade. Olha que satisfação, que certeza, que maravilha. Eu cumpri o meu andar do Espírito, né? E é vida, é lei de vida, vida em abundância, né? Porque se viveres na carne, é a morte, mas se eu vivo pelo Espírito, é vida. Vamos viver essa vida em abundância, vamos andar todos os dias, né? Pela fé, que essa carne já foi crucificado com Cristo, com as suas paixões e concupiscência. Eu ando pelo Espírito e não cumpro mais as concupiscências da carne. Que Deus possa nos ajudar, né? Todos os dias, é o andar. E é muito interessante que Jesus foi esse exemplo, não é? Desde o começo,
até o final da sua vida. É uma escolha que a gente faz. Então, tudo que está na minha mente, se a minha mente está ocupada pelas coisas da carne, eu ando segundo a carne. Mas se a minha mente está ocupada pelo Espírito, pelas coisas do Espírito, pelos pensamentos de Deus, eu vou andar de acordo com o Espírito, né? Aí falando daquela casa, está escrito assim que esse espírito que havia sido expulso, né, espírito maligno que tinha sido expulso, ele volta e fica rondando e vendo se tem oportunidade de tentar de novo, né? Mas como estava limpo, mas vazio, ele voltou com mais 7 piores do que ele, e o estado dessa pessoa foi pior do que antes, né? Então, o que a gente precisa ver? Precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Inspirada pelo Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos acordar, ler a palavra de Deus, meditar dia todo, dia e noite, porque se estiver vazio, vai dar lugar para a carne, porque a nossa, né, inclinação é muito fácil a cair na carne, mas Jesus mesmo disse, né? Não seja feita a minha vontade, a vontade da carne, mas a tua vontade, né? E assim nós possamos andar no Espírito. Querido Pai, muito obrigada, que Jesus foi esse exemplo de quem se tornou carne e sabe da fraqueza da carne, e sabe das tentações da carne, mas o Senhor foi exemplo de quem andou pelo Espírito, escolheu fazer a vontade do Pai, escolheu viver de acordo com a sua palavra, para cumprir toda a sua palavra. Ajude a gente também, Senhor, que nossas mentes estejam constantemente ocupadas pela Tua palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo, para que o nosso andar, o nosso viver, o estilo da nossa vida seja em Espírito. Que nós possamos constantemente, realmente vencer essa carne que está sujeita à tentação, e viver de acordo com o Espírito, segundo o Espírito. Nós te pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua ajuda, Senhor, para que o nosso andar seja realmente segundo o Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Yama mo
Podemos, então, baixar nossas cabeças e orar? Querido Pai, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo realmente que o Senhor fez e tem feito por nós e pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo culto de hoje, obrigada pela nossa igreja. Esperamos de todo o coração, Senhor, que essa igreja seja próspera, que seja fruto para o seu reino, Pai. Que a gente possa te servir de fato, para que a gente possa quebrantar a nossa carne e ser conduzido pelo Espírito, pelo seu amor e pela sua graça. Que a gente seja de fato merecedor da sua graça, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela palavra da pastora Ruth, por tanto ensinamento. Que a nossa semana seja abençoada, Senhor. E como somos alegres com as suas bênçãos. Agradecemos, o Alex agradece, né, pela saúde da dona Helena. Obrigada, Senhor, porque hoje ela esteve com a gente. Obrigada que o Senhor restaurou a saúde dela, que ela está bem. Continua, Senhor, agir na vida dela, no físico, no espiritual e no mental. Que o Senhor realmente a fortaleça e a restabeleça cada dia mais, Pai. Agradecemos também por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Pai. Pedimos, né, com o nosso coração com muito cuidado, com muito amor, pelo seu LC. Pedimos também pela família da Érica, a família que está enlutada nesse momento, a família do pastor Daniel, que o Senhor cure, Pai, toda essa dor do luto, da partida, da despedida, e que o Senhor realmente conforte o coração de todos eles. Esteja com ele nesse momento difícil, Pai.
né? A gente agradece também, né, pela vida do Rick, da Nayara e do Kenzo, que ele chegue realmente para alegrar e fortalecer essa família, assim como edificar também nossa igreja, ajudar que, né, que ele seja um instrumento seu também, Pai, aqui na Terra. Em especial, a pastora Ruth pede por todas as crianças, principalmente as da nossa igreja, que são tão queridas e amadas por nós, Senhor. Cuida de cada um deles, Pai. Cuida do João, do Davi, da Malu. A Beli não é tão criança mais, mas para a gente sempre vai ser criança. Cuida da vida dela, do Ian, do Dudu. Cuida agora do Kenzo, Pai, né? Da Laurinha. Cuida para que essas crianças realmente sigam o seu caminho, Pai. Que elas sejam regidas e orientadas pela sua palavra, pelo seu amor, Senhor. Que elas realmente estejam no seu reino e que comemorem como criança essa semana, né? Se divirtam, se alegrem, sejam amadas e que elas saibam o quanto elas são amadas por ti e por nós também. Que elas recebam o nosso amor, que elas sejam abraçadas por nós, Pai. Obrigada por essas crianças tão abençoadas que temos na nossa igreja, Pai. Essas são as nossas orações, Pai querido. Abençoa a nossa semana, nos direciona sempre nos passos de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do seu Filho, amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Amém, pessoal. Uma boa semana para as crianças, um feliz e abençoado Dia das Crianças, que vocês se divirtam, que aproveitem, né, com sabedoria e com os cuidados e o amor de Deus. Se cuidem, se precisarem da gente, a gente está aqui. Boa semana a todos. E o Yasmina sai. Boa noite. Yasmina sai. Obrigado, Nara. Obrigado, pastor. Yoko, Deus abençoe. Boa semana para todos vocês. Amém. Boa semana. Boa semana.